Olá, está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa ele serve de complemento na formação dos nossos alunos do curso superior de Gestão Pública e é transmitido aqui em Curitiba pela TV comunitária, canal 5 da NET e 72 da TVA. No programa de hoje, nós vamos debater o lobby e as políticas públicas. E o nosso primeiro convidado é o professor da UNB, Paulo Kramer. Ele é cientista político, mestre e doutor em ciência política pela UPERJ, Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. É professor da Universidade de Brasília, de teoria política, teoria das elites, e também ele dá aula nos cursos de pós-graduação e mestrado. É autor do livro Lobby, Como Fazer o Governo Trabalhar para a Sua Empresa Legalmente. E tem outras publicações em parceria com outros autores, como Profissões Industriais na Vida Brasileira. E uma coluna no site político Congresso em Foco. Professor Paulo Kramer, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui em Gestão Pública em Debate e vamos hoje abordar um tema que está muito em moda, muito em evidência, porque o papel do lobista no nosso país não é reconhecido pelas autoridades. E o nosso presidente do Senado está sendo acusado de ter as suas contas privadas pagas por um lobista. Eu gostaria de começar com aquela pergunta óbvia: o que é o lobby? Em primeiro lugar, gostaria de retribuir, não é? E agradecer a oportunidade de estar aqui com você, falando para tanta gente boa, né? Não apenas no Paraná, mas por esse Brasil afora, gente que quer aprender, que quer melhorar e, procurando melhorar a própria vida, melhora o Brasil. Tá? Bom, tentando responder sucintamente, eu vejo o lobby, né? A ciência política, de uma maneira geral, vê o lobby como um processo legal e legítimo de representação e de articulação de interesses. Ora, Bernardi, toda a sociedade complexa está dividida, em alguns casos, às vezes, nas disputas mais renhidas, está dilacerada entre vários interesses, muitas vezes conflitantes. Né? E eu acho que o bacana, né, da sociedade aberta, da sociedade livre, da sociedade liberal e democrática, né, é justamente a possibilidade de se criar um espaço, se criar no Legislativo Federal, nas Assembleias Estaduais, nas Câmaras de Vereadores, na vida comunitária em geral, né? Essa oportunidade para que esses interesses se confrontem, conflitem, conciliem entre si e possam acabar dando uma contribuição positiva às políticas públicas, que têm um impacto na vida de todo e qualquer cidadão. Atualmente, professor Paulo Kramer, os Estados Unidos, nós todos sabemos, foi lá que surgiu o lobby. Eu gostaria que o senhor nos informasse como é que ocorreu esse processo do lobismo. É uma coisa antiga, recente? Por que foi disciplinado lá nos Estados Unidos o lobby e aqui no Brasil, onde parece que é uma atividade meio clandestina, o lobby ainda tem algumas iniciativas no Congresso, mas ainda ele não conseguiu ter a importância que tem, por exemplo, nos Estados Unidos? Bom, Bernardi, querendo fazer um pouquinho de humor com coisa séria, há controvérsias na ciência política se o lobby é ou não é a mais antiga das profissões. Né? Agora, ganharia, inclusive, da prostituição? Pois dizem que, né, a prostituição é a mais antiga das profissões, né? Mas o lobby, se você imaginar que uma criança
ao chorar para mamar, às vezes sem ter consciência disso, não é? Quer chamar a atenção da mãe e do pai para a sua necessidade, né? A gente pode admitir que aquela criança esteja fazendo lobby. Para começo de conversa, por que esse nome? Lobby em inglês quer dizer saguão. Tá? Por quê? Porque tanto na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, tá certo? Como na Assembleia Legislativa de Nova York e de outros estados, o saguão, a antessala do plenário, tá? Costumava ser o espaço em que os representantes dos vários interesses procuravam os legisladores, mostravam os seus pleitos, né, e tentavam pressioná-los por diferentes meios, não é, no sentido de ele acatar aquilo e aí emendar um projeto de lei, apresentar um projeto de lei novo ou mesmo matar, entre aspas, um projeto de lei que seja contra o interesse daquele grupo. Certo. Tá? Começou nos Estados Unidos. Mas a gente hoje, pode dizer que a União Europeia também admite o lobby? A União Europeia admite, como boa parte das decisões, sobretudo decisões de política econômica da União Europeia, estão centralizadas em Bruxelas, sede, né, da Comunidade Europeia, é natural que a atividade de lobby tenha se multiplicado por lá, em Bruxelas. O Washington, né, quer dizer, até porque a ciência política, ao contrário da sociologia, que é uma ciência muito influenciada pela França, né, o direito, né, a teoria do direito é muito influenciada pelos italianos, pelos alemães, a ciência política ainda hoje é uma ciência essencialmente americana. Daí a atenção que a ciência política americana e, por extensão, a ciência política mundial atribui ao processo de representação e articulação de interesses nos Estados Unidos, né? Agora, como eu diria para você, a prática de articular e representar interesses, ela é universal. Vamos tomar o exemplo, né, com o telespectador, do Brasil de 20, 25 anos atrás, durante o regime militar. Havia ou não havia lobby? É claro que havia. Só que o Congresso mandando muito pouco e o Executivo mandando até demais, né, era natural que os representantes dos vários interesses sociais, né, procurassem se concentrar no Executivo. Só que como era um regime fechado, centralizado, pouco transparente, né, a tendência, né, era o lobby a ser favorecido ser sempre o lobby dos amigos do rei. Pessoas ricas, pessoas poderosas. Eu diria para você que o ponto de inflexão, tá, desse processo, a mudança radical, começou na etapa final da redemocratização no Brasil, mais especificamente, tá, na Assembleia Nacional Constituinte de 86 e 87. Naquele grande palco transparente, colegiado, tá, do Congresso Nacional, onde o voto de vamos só aqui dar exemplo, do neto do ACM, tá, vale exatamente a mesma coisa, é tão importante para o lobista quanto o voto de um parlamentar pouco experiente e obscuro, né? Ali o lobby precisou aprender a se reinventar. E isso abriu oportunidade para grupos que antes não faziam parte, tá, daquela pleiade, vamos dizer assim, de eleitos, né, de poucos eleitos que podiam falar com o general, podiam falar com o Delfim Neto, tá? E a maioria não podia. Né, os parlamentares, pela própria natureza, né, quer dizer, o parlamentar vive em campanha permanente, né, ele precisa o voto e também o voto para o parlamentar não tem sexo, não tem, né, quer dizer, a princípio todos os interesses que o procuram são legítimos. Professor Paulo Kramer, nos Estados Unidos nós temos um processo de votação, de escolha dos parlamentares, que é através do voto distrital. Isso, voto majoritário ou distrital puro, como se diz popularmente. Todos os parlamentares são eleitos por esse sistema. Isso, os deputados, né? Quer dizer, no caso do senador, é claro, a eleição também é majoritária, só que o distrito geográfico do senador é o estado todo. Como, aliás, é aqui também, tanto para senador quanto para deputado. O nosso sistema aqui no Brasil é o voto proporcional. Isso. Ou seja, nós temos um grande distrito que é o Estado e os candidatos mais votados é que conseguem, se o partido conseguir aquela cadeira, é que ocupam aquelas cadeiras. A nossa realidade, em função desse processo de votação do parlamentar num distrito grande, onde os concorrentes são os próprios companheiros da sua chapa, porque é uma chapa aberta, isso não faz com que o lobby ele acabe
evidentemente que hoje o lobby no Brasil ele não é aceito, não é regulamentado oficialmente, mas não faz com que as empresas que têm o interesse, os setores que têm o interesse, financiem aquele deputado e depois de financiado e ele tem que pagar, digamos, de uma forma ou de outra, defendendo os interesses daquela empresa ou daquele segmento? É o famoso adágio franciscano do falecido deputado Roberto Cardoso Alves, né, do PMDB de São Paulo. Muito bem, é dando que se recebe. Veja, quanto a isso, não tem muita diferença entre Brasil, Estados Unidos ou qualquer outro país democrático. Tá? O que eu acho que complica a vida do lobista, no caso de um sistema proporcional como o brasileiro, que produz muita fragmentação, tá? É que ele pode chegar e dizer assim, olha, o meu pessoal, se ele não tem dinheiro, porque hoje as contribuições em dinheiro, pelo menos uma parte delas, né, é divulgada, registrada na internet e tal. Né? Mas o camarada tenta relembrar ao parlamentar uma coisa meio intangível, tipo assim, olha, meu pessoal votou todo no senhor, hein? Meu sindicato, a minha associação, a comunidade, né, votou toda no senhor. Né? Uma forma de pressão. O parlamentar, ele, no sistema proporcional, ele não tem como checar, ele não tem como verificar a veracidade dessa afirmação, tanto quanto tem o parlamentar americano. Por quê? Porque o parlamentar americano, o sistema é meio cruel para quem disputa a eleição. Porque é assim, o vencedor leva tudo. Vamos imaginar a seguinte hipótese, imaginária, obviamente. Um distrito dispõe de 100 votos. Com 100 votos, aquele distrito, que é muito mais que isso na realidade, mas só para simplificar os números, né? Um distrito, ele tem 100 votos. Tá? O vencedor, no caso do voto distrital puro, ele pode chegar ao Congresso americano, à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, mais especificamente, com 51 votos. E uma minoria, mas uma minoria significativa, considerável, de 49, vai literalmente para o lixo. Tá? Vai literalmente para o lixo. Né? No caso americano, em que há, digamos assim, muita punibilidade, não impunidade, né? Como há muita punição para quem não declara as contas direitinho, e a cada escândalo lá, porque não é só o Brasil que tem escândalos, é claro, né? A cada escândalo lá, a opinião pública pressiona os legisladores a apertarem mais as regulamentações, as cláusulas de transparência. Está entendendo? A cada escândalo vai ficando mais difícil, né, a questão do dinheiro por debaixo do pano. Tem que ser tudo declarado. Contabilizado. Né, contabilizado. E aí, realmente, como lá não tem horário eleitoral gratuito, é tudo pago, né, o parlamentar americano precisa de muito dinheiro. As eleições no Brasil também são muito caras. Tá? Eu acredito que até proporcionalmente o que nós ganhamos, aqui talvez seja muito mais caro do que lá. Nós temos casos aqui no Paraná de candidatos que gastaram 15 milhões de reais, ou seja, 7 a 8 milhões de dólares. Eu sou, viu, Bernardo, isso é apenas uma observação muito colateral e a minha opinião realmente não tem importância nenhuma e não quero que tenha, não gostaria que tivesse no processo de formação da opinião dos outros. Né? Eu sou favorável ao voto distrital puro americano porque, para mim, que sou eleitor, não sou político, né, mas sou uma pessoa atenta à política, é a forma que eu e os outros eleitores temos de acorrentar o parlamentar a nós. Ele sabe que só pode pegar voto naquele distrito. Uma vez eu ouvi o nobre ministro Nelson Jobim responder a essa afirmação. Mas veja só, não se conhece nenhum parlamentar americano fora dos Estados Unidos. São todos umas nulidades, uns vereadores federais. Ao que, não é? Eu pensei, eu não tive, obviamente, coragem de atalhá-lo, quem sou eu, né, para contradizer o ministro Jobim, mas eu pensei que comigo, são umas nulidades, no entanto, o país é a primeira potência do mundo. Né? Então, como diria, não é? Eu não sou brisolista, mas tenho uma grande admiração pelo Leonel Brizola, né? Pela figura humana, histórica que ele representou, como diria o nosso saudoso Brizola, algo há! São vereadores federais, mas é a primeira potência do mundo. Então não deve ser tão ruim assim o sistema. Então, nós estamos entrevistando o professor Paulo Kramer, da Universidade de Brasília, ele que é cientista político, e hoje nós estamos debatendo o lobby e as políticas públicas. Professor Kramer, o senhor que mora em Brasília, é há 20 anos professor da UNB, quem mais faz lobby em Brasília?
São as grandes empresas, as multinacionais, são as empreiteiras. Eu gostaria que o senhor nos contasse. Tá ótimo. Vou tentar contar o que eu sei, né? E o que eu posso falar também num programa que é assistido por um público infantil significativo, infantil juvenil, né? Mas olha, fora de brincadeira. Eu diria para você que a reconstitucionalização do Brasil, né, no bojo de um processo maior, que foi o de redemocratização do país, não é, abriu a possibilidade, como nós falamos no início, para que várias forças, inclusive forças tradicionalmente identificadas com a esquerda, sindicatos, associações de moradores, também pudessem fazer lobby. E eu diria mais para você, como a Constituinte foi um momento de fortalecimento do poder legislativo, face a face ao poder executivo, não é? Em alguns momentos a gente viveu até uma situação de duplo poder, né? Quem é que mandava? Era o então presidente Sarney ou a Constituinte? Né? Esse pêndulo se alterou muitas vezes naquele curto período, nem tão curto assim que levaram 2 anos para fazer a Constituição, mas não interessa. O que eu quero dizer é o seguinte, muitas forças que não tinham vez e voz durante o regime militar puderam fazer lobby no Congresso e, como a gente sabe, o hábito do cachimbo faz a boca torta, grandes corporações nacionais ou multinacionais, grandes entidades empresariais, estavam acostumadas a fazer aquele lobby ali, ó, fechadinho, escondido, debaixo do pano, na penumbra. Não estavam preparados para o palco iluminado do Congresso Nacional. E eu diria para você que essas forças, né, pelo menos autodeclaradas populares de esquerda e tal, pelo menos no primeiro momento levaram a melhor. O senhor fundou recentemente a Associação Nacional dos Lobistas. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é essa associação, qual é o objetivo dela e se nós teremos daqui a pouco um curso superior de tecnologia em lobismo. Tecnólogo em lobismo. Será que teremos isso também? Veja, meu querido... Uma nova profissão está surgindo aí? Aí no caso da regulamentação. Veja, eu diria para você o seguinte, Bernardi, primeira coisa, se o amigo me permite, uma pequena correção. Sim. Eu não sou o fundador, né? Eu sou uma das pessoas que participaram. Né? Não. O primeiro presidente é um amigo nosso até, é o também professor de marketing, não é? E representante de um grande grupo canadense no Brasil, que é o professor Oswaldo Ramos, né? É o nosso primeiro presidente, né? Mas eu sou conselheiro, não é, do quadro da associação, né, com muita honra. A associação chama-se Abrigue, né, porque como existe essa conotação pejorativa do lobby, a gente não poderia chamar de associação dos lobistas, né, porque alguns companheiros ali ficariam até com medo de sair todos presos algemados, né. Mas como é que se chama o nome, então? Chama-se Abrigue, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Correto. Tá? Então, agora o senhor escreveu um livro, Lobby, como fazer o governo trabalhar para a sua empresa legalmente. O senhor poderia dar umas dicas de como o governo pode trabalhar para as empresas legalmente ou nós teremos que ler o livro? Olha, eu acho que sim. O livro lamento não ter sido republicado, mas me autocongratulo se o telespectador e o meu querido Bernardo me permitirem um certo cabotinismo, dele ter sido esgotado rapidamente, né? E justiça seja feita, foi uma coautoria em que eu, obviamente, desempenho um papel menor, né, ao lado do professor cientista político, meu grande amigo Alexandre Barros, que também mora em Brasília hoje e trabalha numa universidade particular, né? Eu acho que sim, eu acho que a dica é a seguinte: se você, lobista ou aspirante a lobista, acha que pode resolver tudo por dinheiro, saiba que essa sua percepção pode estar certa a curtíssimo prazo, mas totalmente equivocada a longo prazo. Porque quem concebe o lobby apenas como um toma lá da cá de favores financeiros, né, acaba quebrando a cara, mais uma vez, no palco iluminado da sociedade democrática. A mídia está vigilante, como nós sabemos, tá? E então, eu diria para o lobista em botão, para o aspirante a lobista, o seguinte: transforme a informação e a comunicação na sua moeda de troca, no seu instrumento de trabalho, por uma razão muito simples. Estamos falando de políticas públicas. Muitas vezes o legislador, o parlamentar, muitas vezes o burocrata do executivo, não tem uma ideia muito completa
de uma política que ele mesmo está decidindo, que ele mesmo está votando. Então é preciso que os grupos representativos da sociedade cheguem para ele, não é? E digam assim, olha, isso vai gerar um efeito perverso que o senhor nem está prevendo, com a melhor das intenções, mas nem está prevendo. Então, por isso que a arma do lobista deveria ser a informação e a comunicação. Nós acompanhamos através dos filmes, principalmente americanos, que os lobistas chegam no parlamentar, convidam ele para almoçar ou para jantar e começam a dar informações a respeito daquele projeto que está em uma comissão ou está sendo votado. Por exemplo, lá na defesa dos produtores de leite numa determinada região. Aqui no Brasil, os lobistas também fazem isso, levam essas informações aos parlamentares antes de uma votação. Como é que agem os nossos lobistas aqui no nosso país? Olha, eu gostaria de antes fazer uma breve explanação e dizer que a Abrig foi fundada por lobistas, tá, que estão cansados de ver a imprensa chamar figuras como Marcos Valério e outros de lobista. Tá? Aquele que pagou as contas, o Carequinha, né, do Renan Calheiros também ele é até de uma forma pejorativa. É apresentado como um lobista que pagou as contas da namorada do senador, aquela coisa toda. Eu, como conselheiro da Abrig, eu aconselho os associados. Eu digo assim, olha, você chega para o repórter e fala para ele, ó, da próxima vez que você escrever na sua matéria que o Marcos Valério é lobista, eu vou me sentir à vontade para chamar a Mônica Veloso do Renan Calheiros de jornalista, para ver se você gosta. Ah, mas ela já fala assim, pois é, o Marcos Valério também não é lobista. Lobista sou eu, que procuro trabalhar com informação e comunicação. Pois bem, o senhor esteve aqui fazendo uma palestra no curso de Ciência Política da Facinter, e o senhor tratou ali do jeitinho brasileiro, a forma que a sociedade brasileira encontrou para resolver certos problemas. Aliás, eu, ouvindo a sua explanação agora, lembrei de que Pero Vaz de Caminha, quando escreveu a carta ao rei de Portugal, ele anunciando a descoberta de um lugar maravilhoso, onde se plantando tudo dá, lá no final ele fez uma petição para um dos seus parentes. Um emprego para o seu parente, esse jeitinho brasileiro, essa forma, não seria também uma forma de lobby ou de corrupção indireta, uma corrupção mais amena? Como é que o senhor analisa esse aspecto? Olha, eu, na palestra que eu tive a honra de fazer para os estudantes da Facinter, eu chamei a atenção para uma descoberta que não foi minha, né? Na verdade, são os resultados de uma pesquisa conduzida pelo cientista político Alberto Almeida, tentando testar, na realidade, as hipóteses de grandes cabeças da antropologia brasileira, das ciências sociais do Brasil, como Roberto da Mata, né? E a descoberta é a seguinte, né? Lobby ou corrupção, vamos falar, porque lobby, na minha visão, não é corrupção. Corrupção é o que você faz, jeitinho é o que eu dou. Tá? Existe, na verdade, um terreno muito pouco firme, um terreno realmente movediço e perigoso entre o jeitinho e a corrupção, que eu continuo aqui estendendo os termos da minha palestra. Né? É mais uma diferença de grau entre jeitinho e corrupção do que de natureza, porque em ambos os casos nós estamos diante de regras que foram quebradas e não poderiam ter sido quebradas. Só repetindo, então, essa pesquisa apontou de que quando a pessoa se analisa, ela diz, não, esse é o jeitinho brasileiro. Isso. Mas quando ela olha para o outro que fez a mesma coisa, por exemplo, o exemplo que o senhor citou, ela fura a fila e diz, não, esse é o jeitinho brasileiro. Isso é corrupção, ele está corrompendo a fila, seria isso? Seria mais ou menos. Uma das descobertas interessantíssimas desse estudo, que nós discutimos lá na Facinter, é que quanto mais longe, não é, do universo imediato de experiência do entrevistado da pesquisa, né, maior a tendência dele a ver o que o outro faz como corrupção e o que ele faz como jeitinho. Então, por exemplo, a maioria esmagadora dos entrevistados disse assim, fulano ter dois empregos e só trabalhar em um, isso é corrupção. Tá?
um alto funcionário receber uma propina de milhões, né, de dólares ou de reais, não importa, né, por ter aprovado um projeto de interesse de um grande grupo empresarial, isso é corrupção, né? Mas veja só, e ter 2 empregos hoje num país que se debate aí com a falta de empregos, não é? E receber milhões, convenhamos, é algo que está muito distante do universo de experiência imediata da maioria das pessoas, né? Eu me pergunto, e eu acho que a gente precisa ter sinceridade para olhar para os nossos próprios problemas, no sentido de tentar resolvê-los, para agora e para as próximas gerações. Eu me pergunto, será que essas pessoas, se estivessem em posição de ganhar milhões de dólares, ou com 2 empregos e só trabalhar em um, elas também não diriam que estavam apenas dando um jeitinho? Nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Paulo Kramer. Professor Paulo, foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Espero que em outras oportunidades, quando o senhor estiver em Curitiba, nós possamos continuar com essa aula. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer. As exigências do mercado profissional impõem necessidades de se possuir um diploma de ensino superior, mas muitas pessoas têm dificuldades na hora de fazer uma faculdade. Na maioria das vezes, o curso desejado não existe na cidade onde se mora, dificultando o acesso ao conhecimento dos brasileiros. A falta de tempo, combinada com os problemas pessoais, como o de renda, também são alguns dos obstáculos para a realização ou continuidade dos estudos. Muitos brasileiros estão encontrando a solução no ensino à distância para realizar o sonho de concluir um ensino superior. A educação à distância tem mostrado grande importância para atender um número incalculável de alunos que estão atrás de conhecimento. No entanto, esta modalidade de ensino não é uma novidade. Com origem no século XVIII, o IAD era feito através de correspondências e foi uma experiência que deu certo. Neste cenário, o Grupo Educacional Uninter surgiu investindo no que há de melhor em tecnologia e metodologia do ensino à distância, melhorando o sistema de ensino e levando estudo de qualidade a todas as pessoas. Hoje, com a videoconferência e com a informação via satélite, é possível assistir a aulas em tempo real em telesalas, de forma com que haja uma interação entre aluno e instituição de ensino. Com este suporte, o IAD está tomando um caminho de democratização da educação, fundamental para um país como o Brasil, que tem mais de 85% dos brasileiros acima de 18 anos que ainda não fizeram curso superior. Com a difusão do ensino à distância, o Uninter quer promover a diminuição da migração regional, fixando as pessoas em sua região de origem, promovendo o desenvolvimento local através da qualificação dos profissionais da região. Agora, conheça em detalhes a metodologia, bem como a tecnologia empregada no ensino à distância, que tem sido um dos maiores fatores de crescimento da educação no Brasil. Em cada cidade onde se faz presente, o Grupo Uninter trabalha em parceria com escolas de 1º e 2º grau, aptas a oferecer estrutura física compatível com a estrutura que o grupo apresenta em suas unidades em Curitiba, dentro dos padrões exigidos pelo MEC. Essas escolas parceiras são chamadas de centros associados e passam por uma rigorosa avaliação antes de serem escolhidas pelo grupo. Após esta avaliação, os centros associados passam a receber o sinal das aulas via satélite nas chamadas telesalas. Através de satélites banda C e banda KU, o IAD Uninter conta com sinais digitais via satélite durante 24 horas por dia, garantindo um sistema de comunicação simultâneo para todo o país, permitindo que, por meio da metodologia de educação à distância da EDSAT, Rede Brasileira de Educação via Satélite, centenas de telesalas tenham, ao mesmo tempo, cursos de graduação e pós-graduação, assim como seminários e palestras. Um dos grandes diferenciais desta modalidade de ensino é que o aluno, se não puder estar presente na telesala de sua cidade,
pode assistir às aulas no centro associado mais próximo. Hoje, são aproximadamente 1.200 polos credenciados pelo MEC em todo o Brasil, que formam anualmente milhares de alunos através da Faculdade Internacional de Curitiba, a Facinter, e a Faculdade de Tecnologia Internacional, a FATEC Internacional. No ensino à distância, a interatividade entre alunos e professores é fundamental. No grupo educacional Uninter, o aluno pode fazer questionamentos durante as aulas através do serviço 0800, internet e diversos outros, como chat, Claro Line, vídeo on demand e ambiente colaborativo. Para cada disciplina de todos os cursos superiores, o aluno recebe livros elaborados pelos professores que ministram as aulas via satélite. Este material é especialmente confeccionado para educação à distância através da editora IBPEX e já está incluído na mensalidade. São 30 livros em média de leitura obrigatória por curso. Empresas também podem participar da sistemática de ensino à distância do Grupo Educacional Uninter, oferecendo a seus colaboradores cursos e treinamentos no próprio local de trabalho, contribuindo desta forma com seus programas de responsabilidade social. Uma iniciativa como esta qualifica os trabalhadores e aumenta a produtividade. É bom para a empresa e melhor ainda para o funcionário. São dezenas de opções de cursos à distância autorizados e reconhecidos pelo MEC e ministrados pelos melhores profissionais da área educacional brasileira. Os alunos de todo o Brasil podem ainda dar continuidade aos seus estudos através de pós-graduação e MBA pela metodologia à distância. A seriedade com que trabalha e a confiança que o Grupo Educacional Uninter conquistou ao longo dos últimos anos tem colocado profissionais altamente qualificados no mercado de trabalho brasileiro, realizando sonhos e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do país. O ensino à distância foi formatado para dar oportunidade aos jovens de ingressar na vida profissional. Porém, devido às facilidades que o sistema oferece, os profissionais que desejam aprimorar seus conhecimentos também têm aproveitado esta chance de crescimento. Com qualidades ímpares, o ensino à distância vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. As vantagens que mais se sobressaem para os alunos são mensalidades acessíveis, que permitem ao estudante adequá-las ao orçamento. Aulas uma vez por semana, facilitando a adaptação de horários e proporcionando mais tempo livre para estudo planejado. E qualidade de ensino, que incentiva o aluno ao crescimento intelectual e profissional. No EAD, os extremos são notórios, mas isso significa harmonia e desenvolvimento em conjunto. O ensino à distância está presente, por exemplo, em grandes centros e também em pequenas cidades, oferecendo as mesmas oportunidades a todos. Olá, estamos de volta com Gestão Pública em Debate. Este é um programa do Curso Superior de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Hoje nós estamos debatendo o lobby e as políticas públicas. E a nossa segunda entrevistada do programa de hoje é a professora Luíse Roncone de Nazareno. Ela é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, também é mestre em Ciências Políticas pela USP, a Universidade de São Paulo, e é professora do curso de Ciência Política da Facinter.
socióloga do IPARDES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, e uma das coautoras deste livro, Os Partidos Políticos no Paraná, uma abordagem histórica. Professora Luíse, em primeiro lugar, nós queremos agradecer muito a sua participação aqui em Gestão Pública em Debate e vamos iniciar com uma pergunta relacionada ao lobby local. No seu estudo sobre as redes sociais e as coalizões de governos, a senhora deu uma abordagem mais relacionada ao município, especificamente ao município de Curitiba. A senhora observou também a presença do lobby dentro do governo municipal, da Câmara. Eu gostaria que a senhora nos colocasse o que a senhora descobriu nessa sua pesquisa. Então, primeiramente, eu queria agradecer a você, Bernardi, e falar que na minha dissertação de mestrado não foi o meu foco o olhar para os grupos de interesse que atuavam na cidade de Curitiba. Porém, né, quando a gente fez a pesquisa, inclusive a pesquisa na literatura, mostrou-se muito premente assim, e visível que, claro, no município também existe lobby e era possível olhar para o lobby da rede de transportes, né, e também para o lobby das empreiteiras. Né. Seriam os dois lobbies mais fortes que a senhora descobriu no âmbito do município de Curitiba? No começo... As construtoras e o setor do transporte diria coletivo. que mais forte, como apareceu mais forte na Câmara, o lobby do setor de transportes, né? Esse até foi matéria de muita controvérsia, né? No final da década de 80, início da década de 90, com a rearticulação do transporte público em Curitiba, mas não foi realmente o meu foco. Algo que a gente poderia, assim, relacionar do lobby com o meu trabalho, que ele se baseou principalmente nas relações entre executivo e legislativo, né? Então, a gente poderia dizer que nós temos 4 tipos de interesses na política. O primeiro interesse, o interesse da população, o interesse público, né, que é difuso. Depois nós temos um interesse que é dos líderes políticos. São os chefes de partidos. Sim, chefes de partidos, chefes e também aqueles que ocupam os cargos eleitos, né? Temos um outro interesse, que é o interesse da burocracia, que às vezes é pouco falado na política. De todos os órgãos, a burocracia, né, tanto do executivo, do legislativo, quanto do judiciário. E temos o interesse do mercado privado. E todos esses interesses, eles estão interrelacionados, e nisso você pode observar, assim, focalizar, se você quer estudar muito mais o lobby das empresas junto ao executivo ou o lobby dos grupos formados de interesse do mercado no legislativo, ou então, no meu caso, que eu focalizei os interesses dos parlamentares no executivo, né, como se dava essas relações, então, dos parlamentares com aqueles que estavam ocupando os cargos num período determinado, que foi 89 e 2000, que poderia ser chamado da coalizão Jaime Lerner, né? Embora não tenha sido o Jaime Lerner, só que foi o chefe do executivo em Curitiba todo esse período, foi só apenas de 89 a 92. E como funciona, como a senhora detectou que funcionavam, ou acredito que ainda funcionem, as redes sociais que acabam interferindo nas políticas públicas? O que a senhora descobriu aí? Digamos que eu descobri coisas óbvias, né? Coisas óbvias, mas a ciência também serve para isso, claro, né?
mostrar o Comprovou-se comprovar o óbvio. Que todos já sabiam, mas ninguém cientificamente provava. Falou, isso. A gente sabe, né, a abordagem das redes sociais, ela focaliza não os cargos ocupados, mas as relações informais da política. E nessas relações informais da política, né, que a gente consegue retratar através das entrevistas, nós podemos observar que há um interesse muito grande dos parlamentares de ter o acesso não somente àquilo que a gente diz de decisão da política, né, porque o parlamento seria o local, né, o locus de decisão das políticas públicas, mas eles também estão interessados nos locais de implementação da política. Então, as redes informais com a burocracia, elas são muito mais fortes para os parlamentares do que propriamente as atividades institucionais do parlamento. O plenário é menos importante, né, do que as conversas com as secretarias, do que o contato com o implementador da política pública lá na Secretaria da Saúde, né, o agente regional das secretarias. Esse tipo de política é muito mais importante. O que basicamente, a senhora, digamos assim, nessa investigação, nesse estudo, a senhora detectou as redes, o que a senhora poderia classificar como redes informais? Onde participariam aí os movimentos populares, também a sociedade organizada, o interesse, digamos, do cidadão lá relacionado ao seu bairro, à sua comunidade. Quem é que formam essas redes? É a população toda ou tem segmentos específicos que agem junto ao poder? Eu sou adepta, né, de uma interpretação, digamos, em que valoriza-se muito mais a posição dos líderes, né, da competição entre líderes. E isso a senhora aprofundou seu estudo, então, entre os líderes. Entre os líderes. Mas isso, os líderes estão também em diversos níveis, né? Líderes dos partidos, mas líderes dos movimentos sociais, né, que elas vão se estendendo, cada movimento que vai se formando, né, vai criando os seus líderes, e esses líderes é que despontam nas minhas entrevistas como os nós da rede. Das redes. Aliás, eu gostaria até que a senhora fizesse uma exposição, esse termo redes sociais, é algo assim ainda muito novo. As redes funcionam como uma rede de pesca mesmo. Como uma rede de pesca. E daí o ali está o líder, que ele se irradia para vários outros aspectos. Sim, essa é a imagem que se faz das redes sociais. Então, você tenta entender quem são os nós e verificar quais os pontos que são mais centrais, ou seja, aqueles em que pelos caminhos passam sempre as informações, né? As informações são pontos cruciais para a gente entender a posição de alguém, uma pessoa na rede. Por exemplo, o prefeito, pelo fato de ele deter o poder maior dentro da cidade, ele seria um dos pontos centrais desta rede? Está enviesado pelo cargo que ele detém, né? Mas o que a gente verifica é que alguns prefeitos são mais bem conectados do que outros, né? Nessa análise que eu fiz de 89 a 2000, como foram gerando entrevistas em cima de entrevistas, também se captou o poder de algumas pessoas que vieram antes de 89. Né? E essas pessoas, antes de 89, permaneceram, às vezes, muito melhor conectadas na rede. Influenciando ainda? Influenciando ainda a rede de políticas dessa coalizão de governo deste período, do que alguns prefeitos no momento
do período. Certo. Né? E em relação aqui, vamos analisar a situação específica de Curitiba. E isso deve acontecer em outras capitais também. Porque além do prefeito, nós temos a figura do governador. Nessas políticas públicas, a senhora analisou mais as políticas municipais ou as políticas públicas de um modo geral que interferem sobre a cidade? O papel, por exemplo, da Assembleia Legislativa, o papel do governador, do Tribunal de Justiça, desses outros órgãos, como é que ele se enquadra dentro desta visão da rede? Eles estão mais periféricos, mais centrais? Qual é a posição que eles possuem dentro da rede? Então, como ponto de partida foi Curitiba, então, para começar as entrevistas, foi colocado nomes municipais. Certo. Né? Então, colocando nomes municipais, isso significa que houve um peso muito maior para os nomes municipais e acabou-se os nomes estaduais e até nacionais, eles não foram muito privilegiados. Né? No seu estudo? No meu estudo não foi privilegiado essa dimensão. Né? Algo que pode ser entendido como interessante assim, para a gente conhecer é que, bem, antes de 89, houve assim, apareceram nomes que estavam presentes na política de Curitiba e também do Paraná até anterior a 82. Tipo, né? Ney Braga? Ney Braga, né? Vamos nomear, colocar. então. Ney Braga apareceu como um nome muito importante que, na minha... Ainda influenciava? Ainda influenciando... 10 anos depois? 10 anos depois, a política municipal, inclusive. Por exemplo, naquela época o governador era o Álvaro Dias, Sim. mas nós estávamos iniciando uma série de governos do PMDB. O governador Richa, José Richa, naquela época também estava ativo, ainda tinha influência na política local? Sim, ainda aparecia o nome do José Richa, principalmente ligado com esses nomes mais anteriores, Sim. né? Mais antigos, mais tradicionais. A senhora participou da elaboração desse livro, Os Partidos e as Eleições no Paraná, uma abordagem histórica. Inclusive, este livro estuda a participação dos partidos políticos em várias épocas, mas o seu tema foi justamente a política local e a ocupação dos cargos eletivos no período de 85 a 2000. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito desse artigo e este livro, que é um livro muito interessante, que registra os 60 anos do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Gostaria que a senhora dissesse o que a senhora encontrou aqui na ocupação dos cargos públicos nesse período de 5 anos que a senhora analisou. Vou dizer outro óbvio aqui, né? Que a gente conseguiu achar, mostrar a importância que se tem de fazer parte da coalizão da situação do executivo. Então, do parlamentar, ele estar em posição de situação justamente para ter acesso àqueles locais de implementação das políticas públicas. Né? E também um pouco que os grupos de interesse querem, se interessam por esses parlamentares que têm alguma influência de implementação das políticas na burocracia, né, executiva, digamos assim. Os vereadores que estavam na situação, eu posso até dizer porque eu vivi esses anos todos, um período na situação e outro período na oposição. Os vereadores, até para minha curiosidade pessoal, aqueles que se reelegeram, foram mais aqueles que estavam do lado do poder ou aqueles que estavam na situação? A grande mais maioria estão, né, na situação. E existe assim, uma larga literatura americana que fala sobre como é possível se reeleger, o que os políticos realmente estão
como que eles se comportam, né, para a reeleição. E uma dos fatos que é possível identificar é que você precisa ter cargos à sua disposição e precisa de emendas sendo contempladas. Só que essas emendas, elas são aprovadas muito mais se você está na situação.